Muito bom. Então vamos lá para 5 dicas. São dicas bem fáceis para que fique sedimentado na nossa cabeça como que o processo é tão importante para ganho de maturidade e crescimento nas empresas. Primeira dica, processo é cadeia de valor, ponto final. Ninguém faz processo working around, ninguém faz processo para não dar em nada, ninguém faz processo para, enfim, o resultado ser jogado no lixo, tá certo? Então, processo é uma cadeia de valor e se hoje na tua empresa não é assim ou você não vê dessa forma, aplica o CIPOC e você vai ver exatamente tudo aquilo que você precisa fazer para dar o resultado. Com isso, cada pessoa tem o seu valor no processo. A gente aposta muito nisso. Não adianta eu chegar lá na pessoa e ficar motivando ela para ela acordar todo dia cedo, super motivada, super disposta para enfrentar mais um dia. Eu preciso mostrar para ela a conexão daquilo que ela faz com o propósito dela, com a entrega de valor no processo. Aí essa pessoa busca essa automotivação. É simples assim. Segunda dica. Desenvolveu pessoas dentro da tua empresa, você contratou, trouxe treinamento, você fez trabalhos em grupos de projetos específicos? Pois é uma grande oportunidade para essas pessoas revisarem os seus processos. Essa é uma dica valiosa. Toda vez que você for mandar uma pessoa para o treinamento, ou toda vez que essa pessoa se cadastrar para um treinamento, peça para ela escrever o processo dela. Se ela não sabe como escrever o processo dela, vai lá ver o CIPOC, tá certo? Vai ouvir o nosso podcast ou assistir o nosso webinar que fala do CIPOC. Essas pessoas precisam entender antes do treinamento, antes da capacitação, antes do trabalho em grupo, como é que ela está, ou qual é o valor dela no processo. E quando ela aprende algo novo, ela não aprende para ela. Por isso que a gente tem que sair daquela primeira e segunda etapa. Não é o indivíduo, é a aplicação do que ele conhece. E para ele aplicar, ele tem que saber o valor dele no processo. Então, quando ele aprende algo, para a empresa vai ter valor quando ele aplica. E para ele aplicar, ele precisa saber a participação dele no processo. Ou ele vai aprender algo para que a equipe dele, através dele, mude o processo. Tudo tem o seu valor, mas não deixem de entender e reconhecer o processo dessas pessoas ou dessa equipe antes e depois dessa etapa de desenvolvimento. Terceira dica, o processo ele é lógico. Aquilo que é lógico para mim não é lógico para outra pessoa. Aquilo que é lógico para minha empresa não é lógico para minha área. Então eu preciso estabelecer o que é o lógico. Com isso eu consigo manter um alinhamento da tática com a estratégia. Eu tenho uma organização, olha que bacana. Essa organização traz a estratégia para tomar café com a cultura. Eu não vou começar a planejar coisas que não estão conexas. Por quê? Porque elas são lógicas para todos. Isso inclui as pessoas se envolverem cada vez mais para a tomada de decisão. Então aí você muda o papel das pessoas no processo. Ao invés de elas te perguntarem o que elas terão que fazer, as pessoas vêm compartilhar o que elas pensaram em tomada de decisão para ter o melhor resultado. A quarta dica, procedimento é execução, é rotina. E com isso, permite automatizar. Tudo aquilo que é previsível, eu consigo criar rotinas de automação ou aceleradores. Pessoas, não entrem nessa briga. Foquem no resultado. Busquem o seu valor no processo para que você não brigue com a automação. Não queira disputar espaço com a máquina. Nós vamos perder. A máquina não dorme, a máquina faz mais rápido, a máquina ela consegue abrir estatisticamente cenários para tomar a melhor decisão. Mas o que a máquina não faz? A percepção do cenário para se chegar no melhor resultado. Essa percepção do que está acontecendo, elementos externos que mistura todas as sensações, a máquina ainda não é capaz de fazer.
Então, se você tem um processo que pode ser declarado como procedimento, traz a tecnologia, deixa o barco correr, só que primeiro defina o processo. Se você não definir o processo e for conectar direto a tecnologia com pessoas, você vai ter o caos automatizado. E a quinta dica. Isso aqui é sensacional. Lembre-se que na última década, inovar foi criar processos diferentes, utilizando recursos existentes. Eu provo isso. Aliás, tem uma série na Netflix que prova isso. O próprio Netflix faz isso. O Uber fez isso. O Uber ligou o smartphone com o carro. E o que ele criou? Um modelo de negócio. Ao invés de eu ter o táxi, eu agora tenho não sei quantas pessoas que dirigem sozinhas num carro de 5 lugares, portanto elas podem vender o espaço de 3 e 4 lugares para trabalhar, ganhar o seu dinheiro e eu também ganhar dinheiro. O carro já existia, o telefone já existia, o software já existia. O que ela inovou? Em novos processos lógicos. Como eu vou organizar isso? Qual é o mercado que eu vou atender? Eu vou levar pessoas, mas eu posso levar comidas, mas eu posso levar objetos. Aí você tem o BlaBlaCar que faz isso. Tá certo? Então, assim, desde que eu tenha disponíveis os recursos, eu tenho que criar caminhos lógicos diferentes que me traz um melhor resultado ou diferentes resultados. Olha lá, o terceiro horizonte de Harvard. E o Netflix? Nós também já abordamos isso com a Josi, né? Falando da gamificação. A Netflix é um jogo. O Netflix traz perfis diferentes, sugestões diferentes, o que você mais gosta, capas de séries ligadas ao teu perfil, à tua personalidade. Olha que bacana. Cada vez que eu tenho a proximidade com a ponta, eu crio caminhos lógicos diferentes. Não adianta a Netflix trabalhar como a Blockbuster como as locadoras a 100% vídeo, enfim, todas essas locadoras de antigamente que abasteciam e entregavam o que tinha. Agora não, eu tenho que criar um processo vivo, lógico, e a lógica é de cada um. Então todos os recursos estão disponíveis. Com a entrada da tecnologia, do mundo digital e virtual, cada vez mais eu vou ter possibilidades de fazer de forma diferente. Logo, eu tenho que entender que o segredo do jogo não está em descobrir coisas novas, mas sim de concatenar coisas novas. E aí, eu já me convido para falar de um outro tema, que é a nexologia. Muitas pessoas são nexologistas. Ela cria nexo das coisas, né? É um termo que nós vamos trazer aqui em breve, porque tem muita coisa disponível que as pessoas desconhecem e por isso elas não trazem para a realidade dela, não criam novas lógicas e essas coisas ficam sem nexo, sem sentido. Então existem hoje os nexologistas que fazem essa conexão com uma lógica, com um sentido muito próprio. Terminado o nosso webinar, 18h30, olha só que pontual.